Tudo bem, Arthur? Vou me apresentar para o público mesmo assim. Tá bom. Oi, sou o Gabriel Piauí, tenho 26 anos, sou professor e defensor das crianças. E Arthur, dentro dessa sua afirmação, eu posso dizer com certeza que qualquer pessoa é boa pro Lula. Por quê? Porque o Lula não tem escrúpulos, o Lula é um vagabundo, entende? E eu gosto de deixar isso bem claro. Por quê? Porque na sua voz e na sua imagem, na imagem do seu time, vocês gostam muito de bater no Bolsonaro o tempo todo. E vocês se dizem de direita, batem no Bolsonaro continuamente. Eu sinto, inclusive, que vocês batem mais no Bolsonaro do que no Lula. Isso levanta muita suspeita sobre a real bandeira, a real intenção de vocês, com o grupo e você, Arthur Duval. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Independente da oposição, o Lula está no controle das ações, porque a esquerda, o sistema, trabalha todo junto para favorecer a imagem dos seus representantes. Então, Bolsonaro ou qualquer a outro. gente vai voltar naquele mesmo argumento. Se o Lula é sistema e o sistema está do lado do Lula, a gente tem que acabar com o sistema. Concordamos com isso. Como é que você vai acabar com o sistema? Novamente, eu vou voltar na mesma coisa que eu falei aqui, colocando um ministro que vai soltar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Arthur, no meu ponto de vista, o que você faz com essa história do ministro é uma espécie de desonestidade no discurso. Vamos e eu trazer posso os explicar o fatos. porquê, se você quiser ouvir. Posso trazer os fatos aqui? Porque aí com os fatos a gente argumenta com eles. Então, Vamos lá. antes da votação dele, vamos lá, vamos separar em duas. Tem a votação dele do Lula, que eu quero tratar disso. Tá bom. Mas eu tenho 5 fatos antes disso. Fato número 1. Antes dele ser indicado pelo Bolsonaro, ele já tinha dito que ele era garantista e se apresentou assim na sabatina do Senado crítico à Lava Jato. Ele disse, o garantismo tem de ser exaltado. O próprio disse isso. Depois, em 2018, ele se manifestou contrário à prisão após julgamento de segunda instância. Depois, no dia 10 de dezembro de 2020, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso de propina do Odebrecht no Instituto Lula. Depois dessa votação do Lula, em maio de 2024, ele votou com o Gilmar Mendes para anular a pena do Zé Dirceu. Depois, em setembro de 2024, ele votou com o Toffoli para anular as condenações do Marcelo Odebrecht. Você vai me dizer que este homem é contra o sistema? Eu vou dizer para você que o sistema, como funciona hoje, o sistema presidencial do nosso país, ele corrobora para coisas desse tipo. Por quê? Porque nós não temos aqui um parlamentarismo, nós temos um presidencialismo. Ou seja, quem indica o ministro? Eu deixei você Presidente. falar tudo isso daí, cara. Ah, desculpa. Vamos lá. Então, nesse caso, dentro dessa situação, a gente precisa trabalhar com o Congresso todo. Isso não é uma ditadura do Bolsonaro. Entende? O Bolsonaro ele não tem todos o Entendi. comando. Ele não tinha o poder Ele precisa, por causa do Congresso. Então, ele precisa trabalhar, porque também não tinha ampla maioria. Quantas vezes, vamos lá, o ministro indicado pelo STF ele tem que ser aprovado por quem? Pelo presidente? Não, ele vai indicado pelo presidente. Indicado, sim. Quem pelo aprova Senado, isso ou não? Pelo Senado. Pelo perdão. Senado. Quantas vezes na história do Brasil o Senado rejeitou algum ministro? Eu não tenho esse dado, Arthur. 0. Perfeito. Então é isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que vale é a indicação do presidente. Você concorda? Perfeito. Não, Concordamos. Concordamos. O que Então, vale é tá a bom. indicação do presidente. Exatamente. Tá, agora, o que motiva a indicação do presidente? Política. Arthur. Caramba, nós estamos concordando pra caramba. Eu concordo pra caramba com você. Perfeito, Arthur. O que motiva a indicação do presidente é a política. Certo. Só que você tem que entender mais uma vez, não se trata de uma ditadura bolsonarista. Vamos na tua. Eu preciso terminar a minha pra gente ir na minha. Vai lá. Vamos lá. Não se trata de uma ditadura bolsonarista, se trata de um cara que chegou pela primeira vez num cargo alto. Você sabe por que você não tem ideia do que é isso? Arthur, calma, porque você nunca esteve nesse cargo. Não fala de mim. Arthur, não, peraí, Arthur, eu sou por só favor. um Mas é que a gente, idiota. mas eu não tô falando que você é um idiota. Eu só tô simplesmente dizendo que você tá pondo a sua visão aqui e fazendo essa afirmação. Mas aí a gente precisa questionar o quê? Eu vou na tua afirmação. Pera, só um minuto, Arthur. A gente precisa questionar o quê? A tua A sua afirmação visão. foi. Arthur, eu vou te interromper se você não me deixar falar, cara. Eu deixo você falar, pô. Tá, desculpa. Então vamos lá. A gente precisa avaliar a sua visão. Então, por que o Arthur enxerga isso? Porque o Arthur nunca exerceu um cargo de poder nessa magnitude. Esquece a minha Você visão. não tem essa ideia. Então me fala como você enxerga isso, porque eu enxergo você como disse política. que você falou, o que vale é a indicação do presidente, eu concordo. Perfeito. Você falou, a indicação do presidente é motivada por política, eu concordo Perfeito. com você. Eu estou falando, ele, o presidente, indicou um petista para o STF. Mas você precisa do Congresso para poder trabalhar. Mas eu acabei de falar para você. É porque você que inviabiliza. Vamos lá. Não, vamos você lá. não inviabiliza. Inviabiliza. Nunca na história do Brasil Toda vez. o Senado
Senado vetou isso. Você quer ver uma coisa? Não, mas nós temos quantos... Vamos lá. Não é essa questão. Nós temos Marcos Doval, nós temos Flávio Bolsonaro. Parou, Calma, só um minuto. nós temos um monte de gente. Arthur, Eles impediram o Flávio Dino? Arthur, essa não é a questão. Eles impediram o Zanin? Essa não é a questão, Arthur. O que vale é o que você falou, eu concordo com você. O que vale é o presidente. Então, mas aí você concorda comigo, mas você está sendo desonesto na justificativa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que olhar para essa situação e falar o que vai viabilizar o nosso trabalho na Câmara, no Senado. A gente tem que olhar para os poderes, você está entendendo? Então, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. O Pra Jair Bolsonaro colocou um cara no STF que vai ficar 20 anos que soltou o Lula. Por quê? Veja bem. Porque seria muito mais fácil para o Bolsonaro ou para qualquer um que chegue ao poder chegar e falar assim, cara, eu que mando aqui agora. Tava fácil demais. Ele falou, eu gosto de desafio. Eu não mudo Vou pôr o nada. Cássio Nunes lá porque eu gosto de desafio. É porque não tinha ampla maioria. É por isso que a gente quer. Cara, eu acabei de falar pra você. Nunca na história do Brasil, nunca na história da República Brasileira, uma indicação. Mas isso não tem a ver com o argumento central. Pausa. Claro que tem. Fica pra próxima. De novo ele. E aí? Vamos lá. Da outra vez, a gente falou do que da outra vez que eu não lembro. Bolsonaro não é de direita. Não, mas qual que era? A gente parou no. Você gosta de falar do Augusto Aras, então. Eu quero parar dele agora. Vamos pra próxima, vamos pra outra. Tá. O negócio é o seguinte. Tá bom. Deixa eu falar um pouquinho para concluir o raciocínio. Vai lá. Depois você fala. Eu podia chegar aqui, sacar a cartinha da Ucrânia e ficar tentando lacrar com você. Mas pode fazer, cara. Não me interessa isso, tá? Mas, cara, o áudio que vazou seu lá no grupo de amigos, pouco me importa. Era um grupo de amigos. Era um grupo de amigos. Se foi baixo, se foi bom, se foi pesado, ninguém sabe o que vocês conversavam nesse grupo. Mas é um áudio que vazou porque alguém te traiu, certo? Alguém te traiu e isso te persegue até hoje. Porque onde você vai, alguém fala, Ucrânia, certo? Sim. Então você foi traído, isso levou você ao Conselho de Ética e já sei onde você posteriormente a sua cassação. O Bolsonaro foi traído, irmão. Por quem? Então, por várias pessoas, inclusive você. Mas espera que eu o MBL. O MBL. Pera. Não, eu traí o Bolsonaro? Deixa eu concluir. Então, eu vou te ouvir. Fui eu que coloquei petição na PGR? Deixa só eu concluir. Eu coloquei o Cássio Nunes no STF? Deixa só eu concluir. Puta, ele gosta do Augusto Aras, mano. Você deve ter um fetiche por ele. Eu tenho, sabe por que eu tenho? Porque ele colocou o Lula, que virou presidente. Então eu vou apontar isso aqui e falar, um traidor fez isso, irmão. Deixa só eu concluir. Vai lá. Tudo que o Bolsonaro tá passando hoje é por causa de traidores, irmão. E agora eu vou te falar outra coisa. Peraí. Então você tá falando que o Bolsonaro tá passando por isso por minha causa? Pô, eu fico lisonjeado, Você é uma das pessoas. Pô, obrigado. Eu concordo com você, velho. Ou você também acha que ele deu um golpe? Deve achar, né? Com certeza. Não deu um golpe, senão eu não estaria nem aqui. Você também deve achar. Mas o fato é o seguinte... Vocês traíram o Bolsonaro, então os traidores são bons para o Lula, vamos lá. Certo? Os traidores então, MBL... Vamos lá, a gente traiu o Bolsonaro? Calma. Você provavelmente está dizendo que a gente se elegeu, então, nas costas do Bolsonaro em 2018, é isso? Eu não estou dizendo, isso é um fato. Então, vamos lá. Em 2018, um mês antes de eu disputar minha eleição, o que eu estava fazendo? Debatendo com o Nando Moura contra o Bolsonaro. Uma semana antes da eleição, o Kim Kataguiri deu uma entrevista pro Rica Perrone, calma. Onde ele falou o seguinte, entre o Bolsonaro e o Alckmin, eu prefiro o Alckmin. Isso em 2018. Depois de 2018, da minha eleição, dia 7 de outubro, eu tirei uma foto com o Bolsonaro, já estava eleito, na casa dele, porque ele pediu pro Jerônimo Gorgen para trazer as pessoas do Novo e do MBL para tirar uma foto com ele dentro da casa dele. O Eduardo que pediu para você tirar foto com arma com ele também? Isso aí foi 2016, irmão. Não interessa, não interessa. Então, peraí, então deixa eu entender. Grupo é grupo. Então vamos lá. Se eu tirei uma foto com o Eduardo Bolsonaro segurando arma e fiz um debate contra ele em 2018, vale mais a foto do que o debate? Não, grupo é grupo. Eu não sou do grupo deles, cara. Então, não é porque saiu fora. Nunca fui. Usou o nome Bolsonaro para se eleger. Nunca fui. Em 2018, eu acabei de falar um fato pra você. Eu não só batia no Bolsonaro, como eu fui debater contra o Bolsonaro. Eu não sei se você entendeu essa parte, mas em 2018, a gente foi lá na sede do Direita São Paulo, eu debater contra o Jair Bolsonaro e o Nando Moura a favor. Eu não sei que parte você não entendeu disso, cara. Eu entendi. Né? Em 2018, a gente batia muito no Bolsonaro, sim. O próprio... Eu trouxe outro fato. Uma semana antes da eleição, o Kim Kataguiri dá uma entrevista e fala assim, entre Bolsonaro e Alckmin, eu prefiro o Alckmin. Não fala de Kim, porque o Kim vive com o PT. Quando ele vota contra o PT, ele vai fazer vídeo, votei contra o PT. Pelo amor de Deus, o seu argumento é, vocês traíram o Bolsonaro. Eu estou mostrando que a gente batia muito no Bolsonaro antes da eleição. Eu não falei que só vocês traíram. Eu falei que um monte de gente traiu e que esses traidores, junto com você, esses traidores fazem bem para o Lula.
Esses traidores. Inclusive, o MBL pregou o voto nulo, falando que Lula e Bolsonaro era tudo igual. Então, pera lá, então vamos lá. Então a gente é irrelevante. Então, calma, Lula? vamos lá. A gente não era irrelevante? O Bolsonaro... Eu falei que vocês são... Mas os caras não falavam que o MBL então a gente é irrelevante. Com certeza. Obrigado, é um movimento grande. Conseguiu montar um partido agora junto com o sistema. Junto com o sistema? Vocês montaram um partido e já tá de calças abaixadas pro sistema, irmão. É mais um partido de centro. Nós conseguimos montar o partido. O Bolsonaro é um incompetente de merda. O Eduardo falou, se a gente não conseguir montar o partido, a gente vai passar uma puta vergonha. E aí agora vocês estão de 4 pro Valdemar e eu tô com as calças abaixadas pro sistema? O Kim falou que era a favor da anistia. Vocês são novinha do Valdemar, irmão. Vocês são novinha do Valdemar. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Vocês estão com o Nicolas aprovando o PEC de blindagem pro Valdemar da Costa Neto ter foro privilegiado. Essa questão da PEC, eu também sou contra. Eu sou contra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu prefiro 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Mas eu não sou contra a PEC da blindagem por causa de hoje, porque todo mundo sabe que a direita está sendo perseguida. 1 milhão de vezes. Quantos parlamentares de esquerda estão sendo perseguidos? Do que ver um monte de idiota, parlamentares de esquerda estão sendo perseguidos? Traindo, falando, eu gosto dele porque ele é imbrochável. É isso. Meu irmão, esse cara aqui, ó, ele merece o respeito de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, eis aqui um bolsominion. Pode chamar do que você quiser, irmão. Pode chamar do que você quiser. Sou bolsominion com muito orgulho. Tá bom. E aí, tudo bem, velho? Pô, cara, eu te conheço de algum lugar. Trabalhei na Lesp com você. Deve ser. Eu lembro de você. Como se chama? Heron. Eu fico lisonjeado do Arthur Duval me reconhecer. Eu lembro de você, sendo cara. Você nada na política, né? Então eu queria falar o seguinte. Quando você se elegeu, quantos assessores você tinha? Tinha, não lembro agora, acho que 7 ou 8. Então, você tinha poucos assessores e eu tenho certeza que foi muito difícil escolher esses assessores, até porque você tem um mandato de deputado estadual, é um cargo muito importante. Você decide a vida de muitas pessoas. Quando o Bolsonaro entra no governo, ele tem que nomear centenas de pessoas. Sim. Você não conhece tantas pessoas assim. O STF foram só 2, cara. Tudo bem. Só dois. E deixa eu ver uma coisa, isso era uma promessa central da campanha dele. Não é que assim, puta, cara, ele nomeou o secretário do sapateiro do não sei o que lá. Beleza, acontece. É um ministro do Supremo, irmão. Foi o cara que soltou o Lula, brother. É isso que eu quero que vocês acordem. O que eu tô falando pra você não é que o Bolsonaro... Puta, errei. Eu acabei de mostrar que o cara já era garantista. Ele já falou, eu sou a favor de soltar o Lula. Isso antes do Bolsonaro ser presidente. Aí quando o Bolsonaro chega lá, ele pega e coloca o cara que vai dar o voto de Minerva pro Lula ser presidente de novo. Arthur, isso não foi um errinho, cara. Esse seu argumento, todo mundo já conhece. Então... Vamos mudar a pauta aqui. Porque esse aqui você não consegue refutar? Calma. Vamos. Esse é um argumento entre milhares de coisas que ele tinha que lidar no dia a dia. Vamos para uma outra pauta. Então vamos para outra pauta. Deixa eu só acertar uma coisa com você. Concordamos que esse argumento é irrefutável. Quantos desembargadores você conhece? Muito poucos. Quando você se elege, você não tem o conhecimento tanto do meio jurídico não, assim? Cara, eu não sei se você só entendeu. Quem tá lá na cadeira sabe. O Bolsonaro as foi nuances deputado do poder. por 28 anos, cara. Ele não tinha só essa opção. Puta, coloquei um garantista e ninguém viu. Todo mundo avisou. O Cássio Nunes é um garantista. O Cássio Nunes é contra a Lava Jato. O Cássio Nunes todo mundo já conhece esse seu argumento. Mas é o que eu tô falando. Se todo mundo conhece... Obrigado, cara. Valeu. Obrigado pela educação. Queimou largado e não conseguiu. Você viu, né? Tudo bom, velho? Como é que tá? E aí, Arthur, tudo bom? Prazer. E aí? Prazer. Meu nome é Fábio Renê. Te conheci há muitos anos atrás, logo no início do seu canal. Era seu fã. Me inscrevi no seu canal. E acompanhei tudo de você.